E antes de eu entrar na mensagem, tem alguns pontos que o Senhor nos trouxe de manhã que falou muito ao nosso coração. E eu gostaria de estar ministrando esses pontos. O Senhor, igreja amada, Ele não nos chama para sermos evangélicos. Repita comigo, evangélicos. O Senhor nos chama para viver o evangelho. Porque hoje é modismo as igrejas estarem cheias de evangélicos, mas não praticantes. E o Senhor nos chama para viver um evangelho. Viver um evangelho é oferecer os ombros para colocar a arca, para levar a arca da presença aonde nós estivermos. Viver o evangelho é entregarmos a nossa vida a Ele. E não somente de boca, mas com o coração quebrantado, um coração derramado na presença dEle. Coloca a mão no seu coração. Repita comigo, Senhor Jesus, que todo espírito de distração caia por terra. Eu quero receber a minha porção da palavra. Amém. Glórias a Jesus. E esse viver a palavra, esse viver, esse derramar, ele é um desafio para cada um de nós. Porque o Senhor nos chama para ser carta viva. Mas essa carta viva é o quê? É um papel desenrolado e lido. Só que é vivo porque é sobre a nossa história. Repita, é sobre a minha história. Só que não é apenas uma história vivida na carne, é uma história aonde de remissão, que o próprio Cristo te chamou, te lavou, te resgatou. E tem uma história escrita sobre. Às vezes você fala assim, eu sou cheio de cicatriz. A cicatriz fala das coisas que você venceu em Deus. Então as nossas feridas, elas precisam virar cicatrizes. Sabe quando a gente reúne com um grupo e fala, nossa, essa daqui é que eu andei do carrinho de patinete. Esse aqui é que eu desci de bicicleta e era terra. Ralei tudo, essa marca, pisei no caco de vidro. Isso aqui é a última geração raiz, né, gente? É a última geração raiz, que eles pisavam no caco de vidro, ralava a perna, o dedão era uma pelota que não sarava, porque quando estava sarando, tu pensava de novo. Geração raiz. Mas hoje, pode ver que aquilo já está tudo fechado. E às vezes a nossa história, ela passa por processos não para te matar. Os processos, eles fazem parte de uma história que você está vivendo aqui na terra. E quando você entrega a sua história para que Cristo te cure, te restaure, aquilo vai fazer parte da sua história. Se nós nos levantarmos e falarmos, nossa, eu já passei por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Mas eu não larguei o Senhor Jesus, eu estou com Ele. Isso é uma história, uma carta viva. Não é somente uma carta que sabe recitar versículos, mas é uma carta que vive o que recita. E viver o que, às vezes a gente acha que decorar é difícil, mas difícil é viver o que a gente decorou. Porque o evangelho, ele é muito maior do que nós. E nós vivemos hoje numa sociedade corrompida, aonde que tudo virou, o pecado é relativo, né? Hoje o pecado é relativo. Dependendo do grupo, da comunidade que você está, ele é relativo. Porque os tempos mudaram. A cultura mudou. Não era como era. Com certeza. Mas há uma coisa que não muda. É isso aqui. Isso aqui não muda. Isso aqui fala que o que movimenta o coração de Deus é a justiça praticada, é cuidar dos órfãos, é cuidar das viúvas e é cuidar dos pobres. Esse movimento o coração de Deus. É essa mudança de dentro para fora.
não é uma visão grego-romana que é focada no eu. Eu preciso, eu quero, eu sinto, eu não sinto, eu não acho, eu não acho. E eu quero te falar que a Bíblia, ela não está nem aí para o que eu e você achamos. Porque ela não vai mudar um ponto, uma vírgula, para se adaptar a uma cultura que se diz muito descolada. Mas que nós pertencemos ao 4º país de ansiedade. E com remédios medicamentosos. Um povo que se acha tão descolado, que se afasta do seu Criador. Ele atrai a peste, a praga, para dentro do seu país, para dentro das suas famílias. O Senhor não negocia princípios. Porque hoje de manhã, eu senti no meu espírito, que o Senhor tem levantado sobre essa nação, torres de vigília, e essas torres têm acendido o fogo, e esse fogo tem mostrado para uma torre que estava apagada, que quando vê o sinal, começa a acender, todas elas acenderem, porque ouvi um sinal de movimentação dos céus, e essa movimentação dos céus chega, de querer apenas um Deus, me dá casa, me dá comida, me dá carro, me dá dinheiro, me dá viagem, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Eu quero te falar o seguinte, gente. Quando o seu coração não é focado nessas coisas, Deus te dá o melhor dessa terra. A gente nem começa a orar para as coisas. Tem coisas que Deus vai colocar na minha vida e na vida do Oswaldo, que eu só olho e falo assim, Deus, eu nem pensei. Nem pensei. E Deus vai colocando. Porque o nosso coração diante dele. O que ele fala lá em Mateus? Buscai o reino e as outras coisas. E buscar esse reino é o nosso desafio. Porque a gente pensa num boleto que vai vencer amanhã. A doença, o diagnóstico. Nós pensamos um monte de coisa ruim. E que tira a nossa paz. Mas o Senhor lá em Filipenses, Ele fala, apresentai tudo diante de Deus, aquilo que te tira a paz. No Salmo 91 Ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e ali Ele faz a sua morada, Ele descansa. Ele descansa. Por que nós assustamos com sinais de guerra, sinais de crise, sinais disso? Está lá em Mateus falando, é 24 eu acho, me ajuda aí, 24. Está lá, fala lá em Mateus, fala assim, gente, são os sinais. Desde que Jesus subiu, esses sinais têm se fortalecido. Então, são vários sinais que estão se encaixando. E um aceleramento do tempo muito grande, principalmente na questão das inteligências artificiais. Um aceleramento que vai casando com todos os sinais que estão acontecendo. Aliados políticos, inimigos políticos se pronunciando. As trevas se pronunciando sem medo nenhum. E ai de quem falar contra. São todos os sinais. Mas esses sinais estão vindo. Mas se Jesus viesse hoje nos buscar, nós iríamos para o céu. Os padrões do Senhor não abaixaram, igreja. Santidade, justiça e verdade. Porque os céus... tem gente que fala, Jerusalém vai descer, o outro vai subir. Irmão, para mim está ótimo se sobe, se ela vai subir, se ela vai descer. Eu não estou com problema nenhum com isso, eu quero estar lá dentro. Às vezes a gente quer discutir tanta teologia, tanta escatologia, mas não se preocupa nas pequenas coisas. Eu vou estar se ela subir ou se ela descer. Eu vou subir ou ela que vai descer. Eu vou estar. Essa é a nossa pergunta. E a outra nossa pergunta, eu não estou pregando ainda não fui para a palavra ainda não. Calma. Eu já estou pregando, mas não fui lá ainda. Você precisa se perguntar e falar assim, Senhor,
Aí se a sua resposta for positiva, você vai para o céu. Aí você fala, amém, estou bonito na fita. Mas lá nos céus, vai haver algo maravilhoso. Sabe o que vai haver nos céus? A entrega de galardão. A entrega de galardão. Então vai ter vários santos recebendo galardão. O que é galardão? É um prêmio para aqueles que guerrearam aqui na terra pelo reino. Tem gente que vai ter a salvação sem guerrear? Vai. Vai. Mas tem uns que o coração não fica em paz. Fala, eu quero participar desse exército. E eu quero muito apresentar diante do Senhor a minha vida e a vida que Ele confiou nas minhas mãos, que são vocês. Vocês tiram horas para nos ouvir aqui, para estarem aqui. Vocês são a nossa responsabilidade como casa. Mas você precisa entender que você precisa pegar essa responsabilidade de decisão para você. O meu pastor vai orar para mim, o meu pastor vai fazer isso para mim, o meu pastor vai fazer isso. Para. Você tem que se levantar como ajuda do pastor que Deus colocou nessa casa. Parar de mendigar. Ora para mim, ora para mim, ora para mim, ora para mim. As suas orações, elas são ouvidas. Só que a gente tem que sair do jardim da infância. O pastor não me cumprimentou hoje. Ele não olhou para mim hoje. Ele não fez oi para mim hoje. Que carência enorme é essa? Quem morreu por nós foi Jesus. Foi Ele, se ninguém nos vê, Ele nos vê. Se o seu pastor voou, não viu. Pastor mandou recado para os outros. Estou não, igreja. Estou não, eu estou bem demais, não sei de nada de confusão de vocês. Voltei de viagem, tem poucos dias, não deu tempo de eu atualizar. Colocar a atualização do PC. Não teve atualização. Para mim, você está tudo bonitinho. Mas é essa preocupação. Nós não fomos feitos somente para sentar num banco da igreja, alguém interpretar as escrituras, trazer as escrituras para mim, eu vou de novo, trabalho. E eu quero te dizer o seguinte, Deus não quer que você saia do seu serviço. Não, o seu serviço é precioso. Deus ama gente trabalhador, e o brasileiro é trabalhador. Mas tem uns que é uns, mas tem uns que é muito trabalhador. Muito trabalhador. Mas o Senhor quer te revestir em Cristo, para estar lá como luz. Não é para você ficar pregando toda hora para os outros, não. Se tiver oportunidade, ok, não, mas para que você tenha uma vida santa, uma vida misericordiosa, que as pessoas vejam para você e vejam que você é luz. Nós não podemos desejar o que o mundo deseja. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Uma pessoa me perguntou hoje, vocês não bebem vinho? Não. Por que eu não bebo? Porque para mim não é necessário. Não é necessário. Eu preciso do Espírito. Mas pode beber. Falei, não proíbo ninguém. Eu só não bebo. E não recomendo ninguém a beber. Para quê? Eu quero beber do Espírito. Se tem uma coisa que faz bem para a saúde, pergunta para mim, o que é, pastor? Água. Gratuita. Água. Beba água. Mas eu não tenho vontade de beber água. A hora melhor para você beber, então. Água não é para sentir vontade, é para nutrir, é vitamina. Quando você sente sede, é porque você já passou do momento de beber a água. Está ruim para você. Então, são coisas que a gente se pontua e dá uma resposta. Você, jovem, Deus te chama para santidade. Não é para você ficar fornicando, não. Ficar espremendo os outros da parede no escuro, não. Ficar masturbando, não. Isso é pecado, você vai para o inferno. E não sou eu que estou falando, não. É as Escrituras. As Escrituras que falam. Fala assim, olha aqui, você quer negociar? Vai casar. Negocia casando. Casa e negócio. O tanto que você quiser. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no outro dia. Faz o que você quiser.
Mas casa. Casa. Porque é um negócio assim, antes a gente falava assim, aquela religião não praticante. Agora é os evangélicos não praticantes. Sabe que é errado, sabe que é ruim e fica fazendo coisa errada. Se Jesus voltar e você nas coisas erradas, como é que vai fazer? Compra e não paga. Isso aí é roubar os outros. Roubar as pessoas. Não vai para o céu também não. Ladrão não vai para o céu não. Bêbado também não vai não. Está lá escrito. Sodomita não vai. Não vai para o céu. Gente mentirosa que prega a palavra e não vive a palavra, não vai para o céu também. Pode ganhar um tanto de gente para Jesus. Mas se a sua vida está no pó, meu filho, você não vai mesmo. As pessoas que você ganha pode até ir, porque o coração delas é puro. Mas quem usa da palavra e vive na mentira, vai não. Língua maliciosa. Língua maliciosa. Vai para o céu também não. O que é língua maliciosa? A palavra de Deus diz assim, ó. Se os teus olhos forem bons, tudo em vós será bom. Porque o seu olho vê e a sua língua metralha. Metralha. Põe defeito em todo mundo. Só você que é bom. Cheio de demônio. Cheio de demônio. Porque a primeira coisa que a graça e a misericórdia fazem é olhar para os nossos defeitos e falar, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não tenho nem tempo para ficar olhando defeito dos outros. Porque os meus eu já preciso já olhar para mim não ficar pecando. Porque às vezes você acha que é santo demais para ficar falando de um, fala de um, fala do outro, fala de um, fala do outro. Os irmãos é isso, a pastora é isso. A pastora, se eu fosse a pastora, eu fazia isso. Se eu fosse, deixa eu te falar uma notícia para você. Você não é eu. Então não precisa querer ser eu. Porque a responsabilidade de você está sobre mim. Ah, se eu fosse o líder de louvor, eu ia fazer isso. Se eu fosse, você não é meu caro e a minha cara. E talvez nunca vai chegar essa sua língua não passar pelo sabão de Jeová. Lava mesmo, Jesus, lava a minha também. Lava meu olho, lava-me todo de mim também. Porque, irmãos, nós não podemos viver um evangelho mais ou menos, não. Nós não podemos nos sentar, ouvir palavras, sai na segunda-feira, faz de novo as coisas erradas. Não posso. Não posso. Sabe por quê? O temor a Deus não são o que as pessoas veem. É o que o Espírito é que em mim habita. Quando eu estou nas minhas crises de feiura, todo mundo tem as crises de feiura. Eu falo assim, Espírito Santo, o Senhor está ouvindo o que eu estou pensando. E eu quero falar isso demais. Demais, 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 demais. Demais. O que eu faço, Jesus? O que a palavra fala, Jesus? Porque há uma luta. A nossa natureza carnal, ela quer fazer o que o Espírito não quer. O Espírito quer fazer algo que a nossa natureza carnal não quer. Pastor, o que eu faço nessa luta? Conhecereis a verdade vos libertará. Porque no meio dessa luta a carne te puxa para cá, o Espírito te puxa para cá. A palavra, ela é o prumo. O prumo que acerta a retidão. Aí você vai para a palavra e fala... A sua carne vai chorar? Com certeza. Ela vai falar bobão, bobona, fanático. Aquela pastora sua já é doida, gritadora. E agora você está ficando bobo igual ela. Tomara que você fique bastante bobo. Tomara. Tomara para Deus nos usar com eficácia. O que é aquilo? Olha o relógio. A poder. Tem um problema que esse relógio não é essa hora. Eu tenho certeza, pelo amor de Deus. E eu estou no começo da mensagem ainda. Aleluia. Deus é bom, Jesus. Ainda bem que lá no céu não tem relógio. Não tem mesmo. A gente pode ficar lá o tempo todo. Então, Salmo 91, agora eu vou... Salmo 91, verso 6, 5, fala assim, olha.
Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, e somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste dele a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia, Jesus. Quem é que não gosta desse salmo, gente? Não tem, porque esse salmo nos dá uma esperança maravilhosa. O ano passado, o Senhor me deu uma temática do Salmo 91. Mas eu falei, gente, eu tenho essa temática, mas ainda não sei o que está acontecendo, mas eu não estou conseguindo trazer essa temática. Mas esse ano Deus pontuou meu coração e eu inclinei meu coração a ministrar o Salmo 91. A gente tem meses que estamos ministrando o Salmo 91. E esse ano é um ano assim, que o país tem sido exprimido. Né? Estamos aí com algumas questões políticas e econômicas bem sérias. E esse Salmo de 91, ele vem ao nosso encontro para nos trazer paz em meio à tempestade. E a palavra do Senhor, ele fala assim no verso 5, ele fala assim, olha, você não vai se assustar do terror noturno, o quê? As coisas escondidas que você não vê. Você, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Quando falo meio-dia, são os perigos durante o dia que você vê e às vezes não tem o poder para interferir. Mas ele vai e promete, ele fala assim, olha, mas eu quero falar para você o seguinte, igreja. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 vai cair à tua direita. E você não vai ser atingido. Aqui, o salmista, ele usa uma linguagem poética hiperbólica. O que é hipérbole? É um exagero proposital para chamar a atenção do ouvinte. Então, quando ele fala 1000 de cá, 10.000 de cá, você não vai chegar à sua tenda. Aí ele fala, o seu lado e a sua direita. Ele usa o paralelo, falando o quê? Uma linguagem também militar. Então, nós estamos no meio onde para se levantar esses guerreiros de oração. Para guerrear, para saber que Deus, ele está movimentando os lugares. E eu não sei quem foi pregar em algum lugar, eles estavam também, foi o Felipe, pastor, que eles estavam também com a mensagem do Salmo 91. Também o tema Salmo 91. Querido, o Espírito, ele grita. Não é só em um lugar. Ele começa a trazer uma mensagem e começa a trazer a vários lugares uma movimentação. Quem copiou de quem? Quem sabe, irmãos? Quem nós copiamos do Espírito? Então, a palavra de Deus liberada para todo mundo repetir, porque não é nossa, nós não vamos falar, eu vou lá, vou plagiar, vai ser, eu sou o dono. Não, nós não somos dono. Quem é que nós somos? Nós não somos, porque o Espírito é que libera, é dele. Então, ele fala, essa linguagem exagerada é para trazer uma... Fala assim, mas pastora, pessoas morrem. Tantos lugares, pessoas morrem perseguidos, pessoas adoecem, pessoas morrem. Querido, eu quero te falar o seguinte, que a palavra de Deus fala assim, ó, tema, não aquele que mata o corpo, mas aquele que mata a alma. Porque esta palavra aqui, ela está liberada. Não é num lugar onde é que nós vamos viver 60, 70, 80 anos, alguns chegam a 100. Não é aqui que se resume a nossa história. A nossa história, ela está nos céus, escrita nos céus. Mesmo que o nosso corpo se corrompa, o que é corpo corrompido? Se corromper, 3 dias a pessoa começa a apodrecer. Os bichos começam a comer a terra como começa a comer a gente. Então, isso é carne corrompida. Mas ele fala, a nossa alma não corrompida. Pode vir o que for. Que nós estamos com Jesus. Ontem eu fui no velório, assim. E foi não ontem, não antes de ontem. Desde que eu estou indo em velório. Foi que dia? Acho que foi sexta. Fui no velório que, assim, pessoa sadia, praticante de esporte. Deu pneumonia, Deus se resgatou e levou.
Eu conversando com um filho, eu falei assim, ele já está com Jesus. Sabe, o maior consolo é saber que a gente vai se encontrar em Jesus. Fica firme com Jesus. Não desiste, não. Permaneça. Permaneça em Jesus. E aqui eu quero finalizar falando sobre o joio e o trigo. Porque ele fala assim, olha, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verá o castigo dos ímpios. Repita para mim, ímpios. Sabe quem que é ímpio? Aquele que vive sem temor a Deus. E vamos parar para pensar. O que é temor? Temor é um misto de amor e um misto de respeito. E a gente fala muitas vezes que as pessoas são ímpias e nós não somos ímpios. Mas muitas vezes nós nos comportamos como pessoas que não têm temor de Deus. E aqui eu quero expandir um pouquinho esse texto. O Senhor, quando tirou o povo do Egito e levou o povo para Canaã, um lugar que emanava mel, um lugar próspero, abençoado. Deus deu para eles aquilo lá tudo. Gente, Deus tem prazer de dar coisa que a gente gosta. Vai tudo para você, querida. Os irmãos não entenderam, não. Eu já tinha lançado isso aí, que eu quero um tanto de coisa. Deus tem prazer de dar as coisas para os seus filhos. Mas Ele não quer que a gente só fique focado no que Ele pode dar. Porque a primeira coisa que eu preciso entender que Ele nos deu foi a salvação. Pastor, o que é salvação? Acho que eu vou ser drástica. Eu vou falar o que é o inferno. O inferno é um lugar onde que o fogo não se apaga. E queima, queima, queima. Quem aqui já queimou a mão, queimou o braço, queimou em algum lugar? Aquele negócio dói. Lá tem uma chama direta para queimar a pessoa que vai todo. E a pessoa nunca é queimada. Fica lá. O inferno é um lugar fedorento. Quem aqui já sentiu cheiro de ovo, choco? Nossa, aquele lugar, aquele negócio ali traz até virar o estômago da gente. O inferno é um lugar que tem uns bichos que come a carne da pessoa. Eita Jesus, esse é o inferno. E é uma dor contínua, não vai ter remissão, não vai ter perdão. Esse é o inferno. E quem é que vai para o inferno, pastora? Lê palavra, igreja. Lê palavra. E quando a gente fala, será que eu tenho temor a Deus? Será que esse temor a Deus me faz caminhar naquilo que é certo? Será que esse temor a Deus me faz renunciar a práticas que entristecem o Espírito Santo de Deus? E eu desafio você. Você vai assistir um filme bem capetado lá, cheio de monstro, demônio. Você fala assim, Espírito Santo, vamos assistir esse filme? Senta aqui comigo. Olha lá, Espírito Santo. Ou um filme moral, chama o Espírito Santo. Olha lá, o que eles fazem, Espírito Santo? Chama ele, vê se você tem coragem. Chama ele para sentar. Chama ele para olhar as suas roupas, para ele passar o prumo. Fala assim, Espírito Santo, esse short aqui que parece que está indo no teto, te agrada? Espírito Santo. Essa roupa que parece que você está vestindo a vácuo, te agrada? Espírito Santo de Deus. Esse palavreado que eu fico chamando um ao outro, palavrão, piada, uma roda de conversa cheia de moralidade. Aí vai você que é luz lá e fala, vão lá Espírito Santo, vão rir bastante. Vão rir desse assunto. Às vezes gosto de ir no banheiro e ficar lá a vida toda, fazendo bupiça. Sabe o que é? Fala, Espírito Santo, vão lá. Para ver a bupiça que eu vou estar fazendo lá dentro.
E começa a glorificar lá. Começa endemoniadas. Vocês vão ver. Os demônios rodam lá junto. Não, irmão, não. Eu não quero ter o sangue de vocês nas minhas costas. Eu não quero. Não quero ir para o céu. Eu quero que você vá para o céu. Eu quero que você faça a coisa certa. Você vai lá para a escola. Aqui as meninas, meu Deus do céu. As meninas. Antes eram os meninos, mas as meninas só o sangue de Jesus. Posso falar, não? Parece que elas não estão sozinhas. Os meninos também, tem hora que parece que eles não estão sozinhos, não. Fica bonitinho. Chega lá, vira outros capitinha. Pastora. Falei, não, meus filhos. Nós temos que mudar. Eu cuido de vocês, vocês cuidam de mim. Às vezes você está lá orando pelo seu casamento, orando pela sua família. Depois sai daqui, entrou na sua casa, se amaldiçoou os filhos, amaldiçoou o marido, a esposa, grita, berra, fala palavrão, endemoniza lá. Isso é temor. Isso é temor. Os filhos gritam com os pais, não respeita, não honra. Isso é temor de Deus. O temor de Deus, ele se reflete no trato dos meus relacionamentos. Entende? Com as pessoas. Porque é impossível temer a Deus e não me relacionar corretamente com as pessoas. Nossa, que mensagem, né, irmão? Nós estamos ficando até calados, Jesus. Que nós estamos ficando até assim com medo. Ó, até o tablet apagou para me ajudar na pregação aqui. Apagou tudo. Só Jesus. Mas o evangelho, não evangélico, o evangelho, ele precisa ser uma vida vivida em nós. O nosso sonho é que vários jovens abram célula. Várias moças, rapazes. Por isso, quando a gente fala assim com vocês, não namora cedo, não, gente. Deixa para namorar quando você estiver perto de resolver sua vida. Para que você vai namorar cedo? A erotização está vindo muito cedo das crianças. Tem um vídeo aí de um homem chamado Felco. Como é que é? Felca. É um influenciador com muitas pessoas que o seguem. Esse cara precisa de uma pessoa levantar para, às vezes, as famílias verem que os filhos, as crianças estão sendo erotizadas. O que é uma erotização precoce? As pessoas têm desejos sexuais mais cedo. Vira moça mais cedo, vira rapaz mais cedo. Por quê? Porque à medida que é erotizado, o seu corpo entende que você já tem uma fase adulta. Então, o seu corpo vai produzindo hormônios de pessoas adultas. Entende? Nem um mosquito voa nesse lugar. Nem estou ouvindo a asa bater. Então, o que a palavra de Deus fala assim? Olha, vocês com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. O que é ímpio? Pessoas que não temem a Deus. E a minha pergunta, reflexão, e pressionando a gente na parede, qual é o nível de temor que eu tenho de Deus? Se esse nível de temor que eu tenho de Deus me faz a renunciar os meus desejos carnais, me faz ter uma mudança de postura, me faz ter uma voz abençoadora, me faz crer no Senhor e mudar a minha vida primeiro. Agora eu quero entrar agora no ímpio mesmo, que não reconhece nada de Deus. A palavra de Deus fala assim, uma parábola, que houve um terreno e Deus saiu para semear. Ele foi semear semente de trigo. Semente de trigo fala dos filhos de Deus. Mas que veio a noite, as trevas, Satanás ele veio e semeou joio. Repita comigo, joio e trigo.
E quando as duas sementes, elas nasceram, cresceram, e o agricultor, que é uma parábola de agricultura, ele viu, mas ele entendeu o processo. Que o joio e o trigo crescem junto, o reino de Deus, joio e trigo crescem juntos. Mas se você vai arrancar o joio, o trigo vai junto. Então você não pode fazer esse tipo de trabalho. Porque tem os especialistas nesse trabalho. Repita, especialistas. E no final dos tempos, os especialistas vão ser os anjos, que vai fazer esse trabalho. Nasceram. E é muito parecido, a semente do trigo, do joio são parecidíssimas. E a planta também é parecidíssima uma com a outra. Só que há umas diferenças em que nós podemos nos encontrar nelas. Fala que a semente de joio, ela é uma semente, mas por dentro ela é oca. Repita, oca. A semente de trigo, ela é gordinha e pesada. Fala, pesada. Então, eu quero ver se você vai entender essa palavra. Aí fala, quando vem o vento e bate na plantação, a semente do trigo abaixa e a semente do joio fica em pé. O que eu entendo com isso, igreja? A palavra fala que o vento é um dos símbolos do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele vem sobre a noiva, sobre a igreja, o Espírito Santo ele vem com um vento dele, aquele que é trigo, aquele que carrega o DNA, aquele que tem o fundamento enraizado em Cristo, aquele que ama Jesus, ele vai se prostrar diante do Espírito. Mas o joio não. O joio ele fica erecto, ele fica em pé. Por quê? Quando eu trago isso, cheio de simbolismo, eu entendo que tem homens e mulheres cheios de vaidade, cheios do orgulho, que nunca vai entender, nunca vai perceber a movimentação do Espírito. Enquanto alguns estão rasgando o coração, assumindo o seu pecado, e fala, eu quero ser alimento nesse tempo, eu quero ser pego, debulhado, e eu quero ser alimento nesse tempo. Porque fala que ele pega a peneira e coloca as duas sementes, debulha lá as duas sementes, só que ele pega a peneira e faz esse movimento aqui, ó. O que acontece com isso? Quando ele faz isso. Quem é que já mexeu com amendoim? Para fazer doce de amendoim, canjica? E pegou, torrou amendoim. E depois pegou ele assim, fez assim. E a casca saiu. O que a gente faz? Não é isso? A casca voa. Porque ela é vazia. Mas o grão ele fica. E eu quero te dizer que no final dos tempos será isso. A peneira do Senhor. Só vai ficar quem é que tem essência, fundamento de alimento para o outro. Pastor, e como que eu posso ajudar? Tem uns irmãos que vão ir. Abençoa os que vão. Oferte, invista. Os que podem ir, você não pode. Porque você vai participar dessa seara dele. Então você pode ajudar várias coisas. Seja um carro que leva e traz. Fala, eu quero servir. Eu quero ofertar. Nós temos que sair desse lugar de miséria. E viver um reino. As pessoas não podem chegar até nós e falar, nossa, eu estou com fome, eu quero comida. E a gente fala, não, eu vou pedir a pastora uma cesta básica. A pessoa vai embora com fome? Você vai me ver daqui 2 dias? A pessoa vai embora com fome? Você tem arroz, você tem feijão, parte e entrega. O órfão é viver um evangelho diferente, gente. Eu falei, Jesus, eu quero viver um evangelho diferente. Dentro de mim tem sonhos que eu não sei se eu vou viver todos eles aqui na terra.
Porque são muitos sonhos. Eu sei que aqueles que é de Deus vão, mas eu sonho tanto que eu não sei. Desse guerrear de estar na terra. Guerreando pelo meu Deus, pelo meu rei, pelo meu lindo. E orando ao Senhor essa semana, eu falei, Senhor, está na hora da gente entrar de jejum de novo. Aí você fala, você não cansa de entrar em jejum, não? Lógico, a minha alma cansa todo dia. Quando eu começo a falar isso, a falar nem de novo. Mas eu não ouço ela. Eu ouço o que é que precisa ser feito. Eu ouço o Espírito. Não ouço a minha alma. Porque ela não quer. E eu desafio você da seguinte forma. Eu quero construir juntamente com você hábitos bons. O que te tira da presença de Deus? O que te rouba da presença de Deus? Ah, eu converso muito com fulano de tal. É internet, é jogo. Deixa eu ver o que mais. O que te tira? Eu quero que você pergunte para o Espírito. Fala, Espírito Santo. Eu falo que não dá tempo de ler Bíblia. Eu falo que não dá tempo de orar. Mas eu tenho tempo para um monte de coisa. Eu sou mentiroso. Eu sou mentirosa. Porque o Senhor não é a minha prioridade. É difícil a gente colocar em palavras o que a gente faz, não é difícil? Você fala assim, o Senhor não é a minha prioridade. Porque a minha prioridade é isso aqui. Não, pastor, bem, não é bem assim. Se não é bem assim, então a sua vida de oração tem que estar em dia, de jejum tem que estar em dia, e leitura bíblica tem que estar em dia. Se não é assim. E meditação. Meditação é mais do que ler. É você pensar, é você estudar, é você viver aquilo. Se nesse negócio aqui tá alguma coisa falha, a prioridade sua é outra. Você não tem tido prioridade em seu relacionamento com Jesus. Por que o relacionamento com Jesus é tão importante? Porque é Ele que vai ajudar você a vencer você. Eu não posso vencer você por você. Não posso, é só você que pode vencer você. E você só vence você com as práticas espirituais em dia. Só assim. Então eu estou te desafiando aquilo que te rouba. Você vai fazer. Eu já estou com um desafio meu diante de Deus. Para eu praticar. E você com o seu. 21 dias. Em oração. Oração. Eu acho que um dos maiores desafios aqui é oração. Nós falamos muito sobre oração e oramos. Tudo do crente é falar assim, ora aí, irmão, vamos orar, vamos orar. Você orou? Ah, não, esqueci. Ah, não, esqueci. Né? Eu acho que uma das coisas, sabe como? A oração é para mudar essa natureza nossa caída. Para Deus falar com a gente. Ah, pastora, mas eu não tenho muita coisa para falar com Deus. Não, fica calado. Mas fica na presença. Depois vai vir. 2 minutos depois vai vir. Ah, esqueci disso. Leitura bíblica. Sabia que vai ter um tempo que talvez nós não tenhamos a Bíblia escrita? O que você vai fazer se não decorou a palavra, se não sabe nada da palavra? Não sei, o inimigo vai vir e vai enganar nós tudo. Eu não, em nome de Jesus, está repreendido, eu retiro essa palavra. Vem para enganar, se a gente não conhecer a palavra. Falsos profetas. Tanta loucura que eu tenho visto, que eu falei, pelo amor de Deus. Se posicione, igreja. E juntamente, tira alguma coisa. Tira uma manhã inteira de jejum, tira um dia inteiro de jejum. Pelo menos uns 2 jejuns desse dia, o dia inteiro de 21 dias. Tira. Firma o peito. Fala, não, é comigo mesmo, pastora. Aleluia. Fique sobre os seus pés, vou servir a ceia em nome de Jesus. E pense. Porque o jejum começa amanhã. Pense.
Caminhe. Tenha uma vida mais de Deus. Fala, Deus, me aviva. Muda minha história. Porque se Deus te mudar, o seu casamento muda. Se você se permitir, o seu relacionamento com seus pais mudam. Vai pensando e falando, Deus, o que é que eu posso oferecer? Qual o voto que eu posso fazer? O que eu posso fazer, Jesus? Mas seja focado nessas coisas espirituais. Ah, pastor, eu estou precisando disso, daquilo. O seu pai te conhece? Sim ou não? Ele vai fazer. Se for o tempo. Porque os processos que nós temos que passar aqui na terra fazem parte da nossa história. Tem hora que vai falar sim, tem hora que vai falar não. E tem hora que não vai falar nem sim, nem não. Aí você fica perdido, que nem sabe o que é, mas fica quieto. Faz nada. Fica quieto no mesmo lugar. Porque Deus não ouve todas as nossas orações. Você já assistiu o que é Todo-Poderoso, aquele filme? Que ele ficou indignado e falou, por que Deus não atende todas as nossas orações? Ele apertou lá no computador, sim. Mas foi uma desordem. Assista o que ainda não assistiu, é antigo, Todo-Poderoso. E você vai perceber que Deus, Ele sabe o porquê do não e do silêncio. E isso vai desenvolver a sua confiança em um Deus Todo-Poderoso. Os amados podem servir a ceia em nome do Senhor Jesus.